A história natural geralmente é essa que a gente estava conversando aqui um pouco antes, é um processo em progressão e acontece uma série de situações que podem impactar essa evolução. Primeiro, entender qual é a gravidade dessa regurgitação. Regurgitação de grau discreto, em geral, não causa repercussão, não tem essa progressão tão importante. Se você tem um acometimento da raiz da aorta, pode mudar a história da doença, pode inclusive agudizar num quadro de dissecção. E mais, qual é a resposta adaptativa desse ventrículo? Em fase inicial, desenvolve uma hipertrofia excêntrica, mas a coisa caminha bem. Em fases mais avançadas, isso pode acabar descompensando. Aproveita e assiste aí uns videozinhos sobre fisiologia, sobre a carga hemodinâmica no ventrículo esquerdo, que a gente pode comentar. Vou deixar uns links também na descrição para você buscar lá. E aí você pode entender que a resposta adaptativa do ventrículo esquerdo pode ser decisiva na sua tomada de conduta frente a uma insuficiência aórtica e também frente às manifestações periféricas que você vai encontrar no exame físico. Geralmente, em 2 anos, uma insuficiência aórtica importante, ela evolui de forma acelerada. 50% dos indivíduos que eram moderados se tornam importantes e 25% do que eram discreto pode até mesmo evoluir para importante. Então, fica de olho numa insuficiência aórtica. E entender que a partir do momento que esse paciente desenvolve sintomas, tem uma manifestação, portanto uma piora de classe funcional, e você consegue ver a classe funcional pela classificação da New York Heart Association, NYHA, né? É uma sigla que a gente está acostumado a falar bastante. Se o paciente é NYHA 1, classe 1 é aquele paciente que não tem limitação para suas atividades diárias, ele sobrevive até bem, independente da gravidade da insuficiência aórtica. Agora, se ele é muito sintomático, se ele é classe 3, classe 4, é sintomático a pequenos esforços, a coisas cotidianas, esse paciente geralmente em 5 anos quase que não sobrevive se você não fizer uma intervenção adequada no momento adequado. Você também pode fazer essa leitura pela repercussão hemodinâmica. Não falei para vocês que o padrão adaptativo do ventrículo esquerdo é fundamental? Se ele não consegue fazer essa hipertrofia de forma compensada e evolui para fases avançadas com disfunção sistólica, você pode ter sim perda de sobrevida. Então olha aqui, pacientes que têm queda da fração de ejeção, por exemplo, pacientes que têm aí uma fração de ejeção de 35% ou menos, geralmente só 40% sobrevivem após 10 anos, caso você não tome a conduta adequada no momento certo. Veja como que é importante, né, você ter essas informações na avaliação do seu paciente e como você faz a diferença para ele. Se você indica na hora certa, olha como é que você muda a curva de sobrevida desse paciente. Se você não deixa ele progredir para essa disfunção sistólica, olha só o tanto de sobrevida que você dá para ele com conhecimento básico, um conhecimento do dia a dia que você consegue aplicar para o seu paciente. A mesma leitura pode ser feita pelos diâmetros cavitários e a forma mais sensível de você fazer isso hoje que nós temos é o diâmetro sistólico final, indexado para o tamanho daquele indivíduo. Então vejam vocês, se você também entende que aquele ventrículo dilatou demais, você também está numa fase muito avançada e se você não intervir antes e deixar isso acontecer, você perde sobrevida. Olha só que em 10 anos, menos de 40% dos pacientes vão estar vivos caso você não atue na hora certa. E aí existe exatamente essa evolução, né? Repara que sintoma não necessariamente caminha junto com a repercussão hemodinâmica. Pode caminhar, mas você pode ter deterioração hemodinâmica mesmo em paciente assintomático. Então fica muito ligado nisso. Não espera uma coisa acontecer para procurar a outra. Não espera o paciente ter sintoma para você preocupar-se com a fração de ejeção. Olha as duas coisas de forma simultânea, pois uma coisa pode acontecer em detrimento da outra.